Começando agora mais um episódio do nosso podcast MedaCast. Este episódio, 21º, tá super especial. O nosso convidado, ele é um especialista em finanças. O tema dele é descomplicar o seu planejamento financeiro. Então, se tá complicado aí na sua vida, tá complicado administrar dinheiro, administrar as finanças, contas a pagar, contas a receber, para você que é empresário, que tá tudo misturado, conta da empresa com a sua conta pessoa física, ó, assiste aqui com a gente, interage ao vivo, faça perguntas, vamos extrair dele o ouro. Para você que é novo aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem um convidado aqui, ó, transbordando na tua vida. E eu estou com ele, Rodrigo Costa. É um prazer, uma honra ter você aqui comigo hoje. Eu que agradeço, Bruno. Gostei muito do tema, né? A gente está num momento do país que isso está sendo diferencial para que as pessoas consigam manter as contas em dia. Né? Estamos aí no momento de taxa alta, cenário de inadimplência bem alto, os bancos estão fazendo uma restrição de crédito e nada mais justo do que a gente se organizar para poder seguir do jeito que o mercado está. Senão realmente fica complicado. Exatamente. Rodrigo, para quem está te vendo hoje pela primeira vez, tem muita gente que já te conhece, que deve estar assistindo aqui, mas para quem está te vendo pela primeira vez hoje, quem é Rodrigo Costa? Bom, Rodrigo Costa, né, vem aí da uma área financeira já estou há 25 anos no mercado. Trabalhei numa instituição financeira, né, no Banco Santander, vou até falar o banco aqui, porque as pessoas têm um pouco de receio aí do banco, mas não tem problema, é lá que a gente aprende, né? Boa. E também sou formado em contabilidade, fiz alguns cursos aí também voltado à área. E a questão de finanças sempre bateu muito forte, até porque eu tive uma infância meio conturbada financeiramente. Então, como eu consegui né, me ajustar, me organizar com a questão financeira, você nada mais justo de que contribuir com isso com as pessoas que precisam. Porque hoje, infelizmente, a gente não tem um apoio do governo com relação a isso. Né? Exatamente. Então, é uma forma que eu achei de fazer o que eu gosto, mas de uma certa forma ajudando as pessoas que procuram esse apoio. Contribuir com a vida das pessoas, né? E dinheiro ainda é um tabu, né? Dentro de relacionamento, marido, mulher, esconder. Eu tenho medo. Quanto você ganha? Você é contador? Pô, que bacana. Quanto que em média ganha um contador? Só bebe água. Ainda é um tabu falar sobre dinheiro, né? E é impressionante isso, porque assim, isso é na religião, né? Religião... tem algumas palavras bíblicas que as pessoas distorcem e acaba
trazendo aquele sentimento de escassez, né? Que eu tenho que ser pobre para entrar no reino do céu, né? Aquela coisa toda. E isso acabou se tornando uma crença que as pessoas têm medo, porque o rico a pessoa é rica porque rouba, né? O rico não vai entrar no reino do céu. Então confunde um pouco. E tem essa questão. Hoje, um dos grandes motivos de separação é justamente por causa de dinheiro. As pessoas deixam para falar de dinheiro quando o negócio aperta. E, na verdade, é um assunto que você tem que conversar dia a dia. Casamento é uma sociedade, né? Então, você tem que analisar gasto. Se eu vou gastar com algo, né? O meu cônjuge tem que saber, porque, afinal de contas, a finança é de vocês. Né? Não tem mais parcial. Se você casou, você tem que entender que as finanças têm que ser conversadas diariamente, sim, como qualquer outro assunto. Afinal de contas, o diálogo resolve muita coisa. Até porque, Rodrigo, pegando esse gancho, se você não fala no início, em algum momento você vai precisar falar. Talvez no final. E no final desse relacionamento pode ser um final bem doloroso, né? Que aí fica, olha, eu não sabia que tava dessa maneira, eu não sabia, olha só, acobertou. Então, e aí abala diretamente o emocional da pessoa também, né? É total, porque é uma traição, vamos pensar? Não deixa de ser uma traição. Sim. Né? E acho que quando você está entrando no relacionamento e você quer unir, unir as vidas ali, eu acho que você precisa sim conversar. Né? Eu acho que a questão de finanças é saber quem é o provedor, quem não é. Porque tem momentos bons e momentos ruins, né? De repente eu tenho um bom emprego, estou ganhando bem hoje, mas é amanhã. Sim. Porque o dinheiro nunca acaba, mas ele muda de mão. Isso. Eu tenho esse conceito, viu? Eu tinha uma empresa, saí da sociedade o ano passado, quando a empresa estava no auge, surfando alto, o meu diretor falou para mim assim, Bruno, aproveita a sua fase, mas investe o seu dinheiro, investe o seu tempo, porque hoje você está bem, amanhã você não vai estar. E eu olhei pra ele e falei assim, não, esse cara tá com o olho gordo, como que pode? Ele falou assim, o dinheiro muda de mão. Uma pessoa muito mais velha do que eu, mais sábio do que eu, falou, o dinheiro muda de mão. Então, olha, e é real. Quando a gente pega uma nota, por exemplo, uma nota de R$50, vou dar um exemplo, uma nota de R$50. Ela tá nova, ela acabou de ser impressa, ela já tá amassada, às vezes colada com durex, tá fedida, tá suja. Então, o que significa que esse dinheiro, ele não é seu, ele está com você, assim como ele já esteve na mão de diversas outras pessoas. Então, já que ele está na minha mão, o que eu preciso fazer para ele ficar o máximo de tempo na minha mão? É isso. E aí é o nosso assunto, né? É o investimento, é o planejamento, é tratar bem esse dinheiro para que ele não queira ir embora, né? Que ele fala assim, ai, tá tão gostoso aqui que eu quero ficar junto com vocês. O dinheiro é energia, né? Eu costumo falar isso, né, para os meus clientes, quem tem consultoria, eu falo que o dinheiro é energia. O dinheiro ele tem que girar. Isso. Né? Por isso que a gente fala dessas notas. Hoje a gente quase não vê mais nota, né? Mas, de uma certa forma, o dinheiro tem que girar sim, né? O dinheiro ele vem para sua mão e ele tem que te servir. E não você servir ao dinheiro. Essa é a grande mudança. Que o pessoal fala assim, dinheiro não traz felicidade. De fato, o dinheiro não. Mas o que ele pode te fazer, se você conduzir ele da forma como deve ser conduzido, aí vai sim te ajudar a chegar na felicidade, vai te chegar naquele propósito que você quer. Né? Mas para isso, tem que se planejar, tem que se organizar. Sim. Porque é uma cultura também até do brasileiro, a gente é muito visual, a gente, como é que eu posso dizer? A gente é muito carente. A gente tem um perfil de agir muito na emoção. E aí, na emoção é um problema. Ou você vai pro shopping, gasta, ou você vai pro bar... Né? Até brinco muito, né? Porque você tá triste, você vai pro bar chorar. Você tá feliz, você vai pro bar comemorar. Exatamente. E eu acredito muito nisso, que dinheiro é emoção. É isso. Dinheiro é emocional. Né? O Brasil é um dos países que mais empreende no mundo, é um dos países que mais fecha empresa no mundo também. Por quê? Falta de planejamento. É muita emoção. Eu quero ser empresário. Vou montar uma empresa, ganhei minha rescisão aqui, ganhei 20, 30 mil reais. Vou montar uma franquia, porque eu fiquei sabendo que franquia não quebra, é algo que já está validado. Ok, de certo modo é o produto. Agora, o cliente, o ponto, a gestão é sua. As pessoas elas têm essa falsa sensação de que não vai quebrar. Existem grandes franquias de grandes nomes aí que estão fechando. Por quê? Porque se ela já está validada no mundo inteiro. Gestão. Eu, até falando desse tema, eu peguei uma matéria agora, aos 15 dias, até tive, né, num outro canal aí de televisão falando sobre exatamente isso. Saiu uma pesquisa no IBGE que as empresas, elas abrem e 80% quebra no primeiro e segundo ano. Justamente por isso. Porque ou ele quer se aventurar, né? Então eu faço um planejamento, até faço uma organização ali rapidinho ali para abrir a empresa. Tá, mas e para manter naquele período? Será que eu estou preparado? E aí é onde mistura caixa, aí pega dinheiro de banco, e aí fica aquela confusão, e aí, entendeu? Aí se entra um cenário, como entrou a pandemia, por exemplo, você não tem um caixa saudável, uma reserva, e aí ferrou, porque você vai correr para onde?
Né? Porque os bancos, né, o banco esse ano está complicado, porque o banco está restringindo. Por quê? Porque o aumento da inadimplência é gigante e a taxa Selic também está alta. Sim. Então, como é que eu vou emprestar com esse cenário? O banco não vai emprestar, tem uma dificuldade maior. O risco está alto, né? O risco está alto. Então, por isso que, né, quando eu falo de planejamento, é realmente colocar as continhas no papel ali. E quando a gente fala de empresa, o empresário ele tem que entender que o lucro da empresa não é dinheiro dele. Não. Né? O CNPJ é um outro ser, né? Você tem o CNPJ e você tem o CPF. O CPF é seu, que também tem que ter uma organização, mas o CNPJ, o lucro não é do empresário, o lucro é da empresa. Da empresa. O lucro é para reinvestir no produto. Para reinvestir no produto, empresa, né? Uma isso. expansão. Isso. Ou realmente ter um fundo ali de caixa, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Quem estava esperando uma pandemia, né? Quem que estava esperando? De ficar aí pelo menos 2 anos praticamente sem poder operar da maneira... Exato, né? Tudo bem que a pandemia também trouxe algumas, né? Alguns ganhos, né? Muita empresa ganhou com isso. Sim. Né? Hoje o home office ficou muito mais... Né? Todo mundo viu que vale a pena. Sim. Mas a gente tem que saber como é que a gente vai passar, né? A gente está numa fase boa hoje, amanhã já não está tão boa. Então, a gente tem que se preparar para isso. Exatamente. Rodrigo, a gente olhando para esse cenário, né? Pandemia, caixa, o dinheiro da empresa, é o lucro da empresa que não é do dono e sim da própria empresa para reinvestir, fazer um fundo de caixa. Existe, por exemplo, uma regra, uma continha, um percentual que... Eu sei que existem alguns livros que falam, olha, 10% é para doação, 10% é para você gastar com coisas que você quer, com chocolate, com besteira, tanto vai para investir, tanto... Existe essa conta, uma conta que faça sentido para você, que é a conta que você passa para os seus clientes de consultoria? Que é uma receita interessante para as pessoas administrarem, poderem sair do vermelho. Aliás, tem as pessoas que estão no vermelho, que querem sair do vermelho, e tem as pessoas que não estão no vermelho, que já estão querendo investir. Para esses dois cenários. É bacana, porque realmente não tem uma receita de bolo. Ok. Né? A gente entende, te faz um diagnóstico da empresa, entende qual o que o sócio pretende fazer, porque isso é fundamental. Okay. Rodrigo, eu quero, daqui a um ano eu quero expandir a minha empresa. Tá, então vamos fazer uma reserva de caixa de X valor, quanto que eu vou gastar, mas teoricamente existe uma ferramenta que a gente usa no financeiro que é o DRE, que é o demonstrativo de resultado. E o que é um erro, tá, Bruno? As pessoas olham o DRE depois que fechou o mês. Tem gente que olha o DRE no final do ano. Entendeu? E o DRE, na verdade, você tem que fazer um orçado e depois o realizado. Né? E não só o realizado, porque o realizado já foi. Né? Sim. Então, quando a gente faz o orçamento, eu geralmente desenho com o sócio, é óbvio que ele define, mas é pela experiência que eu tenho, eu já defino uma verba bacana para marketing, porque marketing hoje faz toda a diferença. Sim. Né? As pessoas falam, Rodrigo, mas quanto que eu tiro de Prolabore? E aí é onde eu falo, o Prolabore tem que estar junto com a folha de pagamento, porque o sócio que está ali, ele é um funcionário da empresa. Então, assim, quanto que você pagaria para alguém executar o que você faz hoje? Então, é isso que você tem que orçar ali. Entendi. Né? E aí, quando a gente vai lá, deu lucro, ok. Então, eu pego esse lucro e aí eu faço uma distribuição ou realmente guardo tudo. Porque eu já gosto de fazer também as provisões. Porque tem aqueles, né? Começo de ano, tem IPTU, que são... IPTU, IPVA, os IS da vida. Exatamente, né? E também tem folha de pagamento, um 13º. Então, eu gosto de forçar o meu cliente a guardar isso mensal para não chegar lá no final do ano e ter a surpresa. Sim. Né? Então, esse fundo de caixa a gente faz nisso. Chegou no final do ano, vamos conversar? O que a gente vai fazer? A gente vai distribuir para os sócios esse dinheiro, o que eu não acho saudável. Né? Eu ainda gosto de fatiar esse lucro. Pega um percentual dele, divide para os sócios e o restante... E um outro área. O que a gente vai fazer? A gente vai investir na empresa? Qual área que a gente vai investir? Porque isso a gente já conversou um ano atrás, antes de orçar. Então, a gente faz essa distribuição e, com isso, a gente garante um fundo de caixa, porque a gente brinca, né? A gente conversa muito aí com os empresários. Porque eu falo, Rodrigo, qual que é o fundo de caixa legal para ter? Pelo menos uns 3, 4 meses de sobrevivência da empresa, caso não tenha faturamento. Então, a gente né, faz lá uma majoração do que ele tem de custo fixo e, em cima disso, a gente estipula que esse fundo de caixa não pode mexer. Não mexe nunca. Não mexe nunca. Porque justamente por isso. Veio uma pandemia. Opa, peraí. Porque a pandemia, lembra, era 15 dias, depois 20 dias, aí quando foi ver, 2 anos. Né? Então, e o primeiro choque é que você não sabe para onde vai correr. Tanto que as pessoas ficaram doidas e aí acabavam com coisa de supermercado, né? Saía tomando remédio por conta própria. Acabou com a higiênico, meu Deus. Né? Todo mundo tomando a ivermectina, achando que ia resolver. Então as pessoas endoidam. Né? Até que baixa a poeira,
né? E aí as coisas começam, só que aí nesse baixar poeira você já gastou, você já comprou demais, enfim. Então eu gosto de fazer eu sou bem conservador com relação a isso, porque eu acho que quando a gente fala de dinheiro, dinheiro não leva desaforo. Não. Né? Então, por essa questão, eu gosto de fazer quando eu faço um DRE da empresa. A primeira coisa, cheguei na empresa para dar uma consultoria, para fazer uma mentoria com ele, o primeiro ponto é que eu vou no DRE, justamente por conta disso. E na pessoa física a gente faz uma planilhinha, hoje tem aplicativos que as pessoas podem fazer, só que eu não gosto, porque o aplicativo ele é muito intuitivo, e talvez você nem esteja raciocinando o que você está lançando ali, né? E aí, quando você não tá tendo um raciocínio, depois que você tem o domínio, é legal, porque você faz um controle mais rápido, né? Mas mais eu prático, acho, né? Pega um recibo, já lança. Exato. Mas até você aprender, eu ainda falo pro meu cliente, olha, você nem fazia isso. Então, vamos começar entendendo onde você pode estar fazendo. E o conceito é o mesmo. Tanto para a empresa quanto para a pessoa física, o conceito é o mesmo. Tanto que pessoa física é um pouco mais simples, né? Porque não tem impostos, aquela coisa toda, e pessoa jurídica a gente tem que ter um trabalhinho um pouco a mais. E esse aplicativo, falando do aplicativo especificamente, isso ajuda muito porque traz a consciência, né? Porque qual que é a falsa sensação? Se eu tenho um cartão de débito, eu vou tomar um café, eu vou almoçar, eu passo o débito, tá debitando da minha conta. Quando eu entro lá na minha conta, eu falo, meu Deus, quanto débito. Então dá uma sensação de que eu estou perdendo. Quando a gente passa um cartão de crédito, você olha na sua conta, tem dinheiro na conta, só que você vai ver o rombo do mês seguinte para você pagar essa fatura. Então, quando você pega, isso para mim me ajudou muito. Eu, graças a Deus, nunca tive problemas financeiros. Desde pequeno. Eu queria comer um doce, falava pro meu pai, eu queria comer um chocolate. Se ele me desse o dinheiro, eu guardava o dinheiro. Se ele quisesse ver eu comendo chocolate, tinha que me dar o chocolate. Então, nunca tive problema com dinheiro. Mas aí você pega, por exemplo, um recibo de uma padaria, aí você já olha ali e já lança no aplicativo. Quando você tá lançando, você tá estimulando a tua mente de, nossa, mas eu precisava gastar isso neste momento. Você já tá treinando a sua mente para uma visão melhor sobre o dinheiro, né? Então, tem pessoas que eu vejo passando cartão de crédito. Quer a sua via? Não quero. Então ele nem sabe o que ele está gastando. E a fatura vai chegar 30 dias depois. Você vai lembrar exatamente de tudo aquilo que você passou. Às vezes você foi num restaurante Medá. Só que na fatura tá escrito assim, restaurante, água mineral. Tá, e o que é água mineral com Medá? Então, ajuda bastante a gente trazer para nossa... Eu gosto, quando você falou do termo de consciência, isso é muito bacana. Porque a gente só muda o comportamento, mas primeiro a gente tem que trazer para a consciência, né? E gasto é comportamento. É comportamento. Né? Eu quero acompanhar a moda, eu quero acompanhar meus amigos, quero satisfazer meu ego. E aí, quando a gente começa a trazer para a consciência, você começa a entender, poxa, isso é necessário, isso é urgente, isso está satisfazendo a quem, né? Então, Rodrigo, eu vou comprar um carro novo. Tá, mas esse carro... vai te atender realmente, né? Vai atender o que você precisa ou é ego? Né? Então, a gente dá uma briga boa, tá? Na mentoria, porque justamente entra nessa questão aí que as pessoas não querem abrir mão. E o que acontece muito com o empresário, tá, Bruna? Ele vai lá e começa a pegar o lucro e incorporar na renda dele. E aí, ele muda de padrão de vida. Mas não no Brasil, né? Aqui no Brasil não acontece. Aqui não acontece isso. Sim. E aí, o que acontece? Ele muda de padrão de vida muito rápido. Só que é um dinheiro que não é dele, né? E aí, deu quebra na empresa. Aí tem dois problemas. Aí tem que manter as contas da empresa, porque é o custo fixo. Vende patrimônio dos sócios, ele não quer. Entendeu? Aí começa aquela briga. Então, assim, eu gosto muito de conversar com quem está começando justamente por isso. O plano de negócio é fundamental fazer, mas é interessante entender realmente o resultado. Olha, eu estou gastando isso, qual que é a projeção, qual que é o ROI, né? Quando que vai vir esse ROI aí, qual que é o payback, porque isso faz toda a diferença. Porque senão não adianta. Vai na ilusão e acontece qualquer coisa no meio do caminho, você já se desespera. E hoje a facilidade por mais que hoje a gente está vivendo um momento complicado com grana, né? Os bancos estão restritos, mas tem facilidade. Né? É cheque especial, é cartão que as pessoas vão lá e utilizam e esquece de pagar. Incorpora no salário, né? Ou incorpora ali na empresa. E aí aquele negócio. Eu utilizei 1.000 hoje, mês que vem já não é 1.000, é 1.000 mais os juros. E assim vai indo. E assim vai indo. Aí quando você vê, você não consegue mais sair. E você também nem quer abrir mão de ter aquele salário X que você já comprou, né? Você já... tinha um salário de 5.000, 10.000, mas eu tinha mais 5.000 já de cheque especial, mais tanto de cartão. Então a renda dele ia para 30 mil. Só que não é, né? E aí vai empurrando.
E produto financeiro é complicado quando você não sabe trabalhar com ele. Porque ele te leva para o céu, mas ele também te leva para o inferno. Essa que é a grande verdade, né? Se você utiliza, por exemplo, hoje o cheque especial, ele tem 10 dias sem juros. Eu tenho uma conta para pagar e tal, vou pagar hoje, mas vai entrar o recurso, é garantido, não é promessa, ok. E tem que entrar, eu tenho que pagar de fato, cobriu lá. Aí beleza, né? A mesma coisa do cartão de crédito, estou comprando no crédito, ok. Mas vai entrar o dinheiro, eu vou lá e vou pagar a fatura no total. Não é o mínimo. Não é o mínimo, não vou parcelar, né? E porque tem os benefícios de milha, cashback, etc e tal. Só que se você faz com esse intuito, ok, né? Mas hoje em dia não é assim que a gente vê. Né? Tem uma outra pesquisa que eu também estava avaliando, que hoje tem mais cartão de crédito no país do que ser humano. Uma coisa que eu vi esses dias, numa roda de amigos, assim, você percebe o pessoal falando, eu estourei um cartão e aí eu tô pagando esse cartão com outro cartão. Como que vai virar isso daí? Isso. Estourou um cartão, ele pega o outro, paga essa fatura, e aí? Como que fica isso? Então, né, tem um apelido que eu não gosto muito de usar, mas é muito famoso lá fora, principalmente, que é o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Né? Hoje, com a lei de proteção de dados, o Serasa ele não pode mais estar colocando seu nome com restrição. Sério? Sério. Então, se você pesquisar aí na internet, né, quem estiver nos vendo aí quiser pesquisar e limpa nome, o que é isso? Você vai lá, paga para um advogado, entrar com uma ação judicial, limpa seu nome do Serasa. Então, você está devendo para mim, eu estou sabendo, mas o Serasa está limpinho. Então, um fornecedor, uma outra pessoa que vai consultar, vai ver que está limpo. Aí, o que ele faz? Ele suja comigo e depois vai fazendo com o outro, porque o nome dele, teoricamente, não vai. Porque, realmente, o Serasa também estava infringindo a lei. Porque o Serasa é um órgão que foi criado para tentar, como é que eu posso dizer, juntar o vendedor e o comprador e tentar chegar num acordo. E não já chegar direto e colocar o nome lá com restrição. Isso não pode. Entendi. Né? Mas, de uma certa forma, as pessoas tinham um pouco de medo com relação a isso. Hoje já não tem mais. Eu vou pegar esse gancho que você acabou de falar, Rodrigo. O Serasa não pode. E os cartórios de protesto? Aí já é algo legal? Ou... o cartório de protesto pode colocar no protesto. No protesto. Eu posso te protestar. Pode protestar. Isso você pode colocar. Isso não tem como apagar até você quitar. Até você quitar. Mas você pode... O Serasa, hoje, quando você consulta, pode aparecer o protesto lá, mas está errado? Não poderia. O Serasa não pode. O Serasa não tem... Que nem, peguei o dinheiro no emprestado no Santander. Se eu não pagar o Santander não tem obrigação de me emprestar de novo. Então, você fica lá com restrição. Entendi. Entendeu? Então, o que o Serasa fazia? O Serasa... eu vou lá no Bradesco. O Bradesco puxava o Serasa. Você está devendo o Santander, que não vou te liberar. Agora, isso está, de uma certa forma, camuflado. Entendeu? Então, assim, é uma coisa boa, mas é uma coisa... Ao mesmo tempo, ruim ao mesmo tempo. É uma coisa ruim, porque as pessoas acabam procurando algumas falhas da lei para poder se beneficiar. E esquecer o seu dever como cidadão também, né? Se você emprestou, você tem que pagar. Até porque, assim, se a dívida existe, não está aparecendo no Serasa, vai dar um pouco mais de trabalho para as empresas descobrirem essa informação. Como, por exemplo, quem é de São Paulo, você puxa os 10 cartórios de São Paulo, vai vir as informações. A pessoa não está pagando, ela pode tomar uma execução. E aí a execução é do dia para noite. É do dia para noite. A minha empresa, que eu te comentei, é uma empresa de material médico hospitalar. Então, antes da pandemia, nós pegamos alguns milhões no banco para fazer uma importação gigantesca da Alemanha. Então, nós tínhamos o registro desse produto no Brasil inteiro. A marca era nossa, importa esse produto. E aí, o que acontece? Pandemia. E aí, você está com esse seu estoque. Cadê isso que ia fazer com o estoque? Bombando de material. Não dá para devolver, porque já emitiu invoice, vem para cá, tá tudo aqui no Brasil. E aí? Execução. E a execução é aquela coisa maravilhosa. Você chega de manhã... Tá tudo bloqueado. Pô, mas é isso. Some tudo da sua conta. Isso acontece muito com financiamento imobiliário. Né? Antigamente ficava um tempo, não entrava. Hoje não. Tanto o financiamento imobiliário como o carro hoje está muito rápido. É muito rápido. Hoje está muito rápido, né? Hoje as informações estão interligadas, né? Então isso está muito rápido hoje. Então, né, a gente tem que saber, partir do princípio ético, né? E tem hora que o negócio aperta, você tem que escolher quem paga e quem não paga. E tá tudo bem. Isso, tá tudo bem. Né? Agora, existe realmente pessoas que usam disso, de má fé, para poder se beneficiar. E aí vai um pouco de caráter, de valores, né? Da pessoa, não tem muito o que fazer. Mas a gente induz o correto, né? A gente ensina o correto. E talvez as pessoas confundam, né? Essas pessoas religiosas que falam, olha, a pessoa que tem muito dinheiro não vai para o céu, porque se espelha nessas pessoas. Exato. Então olha para o comportamento daquela pessoa que já é um mau caráter
né? Já não tem caráter nenhum. E falou, olha, mas ele tem muito dinheiro. Então, como ele tem muito dinheiro, ele é dessa maneira, todo mundo é assim. Não é assim. todo mundo. Você tá olhando para um grãozinho de arroz. É tudo muito maior. Você não pode generalizar nada, né? Você não pode, em toda situação, né? Porque o ser humano, o indivíduo, cada um responde por si, cada um tem uma formação de caráter ou desvio de caráter, que quer que seja, mas a gente não pode. E dessa parte da religião eu acho que falta um pouco e mexe com a crença das pessoas e por isso que as pessoas acabam vivendo a escassez. Né? Porque não tem uma má interpretação da palavra. Por uma má interpretação, então, exatamente. É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que quando você... O que você imagina? Um camelo passando por um buraco da agulha é uma agulha que você coloca uma linha. Não. A agulha é um espaço entre duas rochas que o camelo passava por ali. Então tinha que desmontar o camelo inteiro para eles passarem por aquilo. Naquela época, né, os cobradores de impostos. Então, assim, se você vai e pesquisa a história, você fala assim, faz sentido. Agora, não... dinheiro é sujo. O que dinheiro é sujo? O dinheiro é sujo, a nota é suja, mas eu estou usando sujo de ser impuro. Agora, se o dinheiro é sujo de sujeira, a maçaneta da porta é sujo, o botão do elevador é sujo, o volante do seu carro é sujo, a tua mão é suja, porque você cumprimenta a mão de pessoas na rua. Então, assim, tudo é sujo. Agora, que tipo de sujeira é isso? Da onde está vindo essa interpretação? Porque a nossa mente, a nossa crença, na verdade, ela é autorrealizável. Se eu acredito que algo vai acontecer, acontece por eu acreditar. Efeito placebo na indústria farmacêutica. É isso. Você tem um medicamento com princípio ativo, que vai causar um benefício ou não na pessoa, e você tem um outro medicamento que é idêntico, só que é de farinha. E aí você faz o estudo dos dois, né? Do placebo com do princípio ativo. Você fala assim, teve o mesmo resultado. Se teve o mesmo resultado, o medicamento não é bom. Tá muito a gente fala que conhecimento é luz, né? E com relação à Bíblia é complicado, porque você não dá para seguir ao pé da letra, justamente porque isso. Tem uma questão de cultura do lugar, né? Tem a época, o contexto da época, então não dá para você seguir ao pé da letra. Isso não existe, né? E quando a gente fala, tem que avaliar a história, o que era na época, o que tinha valor, o que não tinha, porque a gente muda muita coisa. Né? Tem coisa que antigamente, há 10 anos atrás era uma coisa, hoje já é outra, né? A própria língua portuguesa muda. Exatamente. Né? E acredito que isso aconteça em todos os países. Eu acho que vai mudando o ciclo de vida, né? E as coisas também vão se adaptando de acordo com aquele meio, etc. E tal. Então não dá para seguir ao pé da letra. E o dinheiro ele coloca, tem que falar assim, mas o dinheiro estraga as pessoas, o dinheiro corrompe as pessoas, a pessoa com dinheiro ela se transforma. Não. Ela sempre foi daquela maneira. O dinheiro só vai colocar luz na vida dela. Se a pessoa já é o lobo na pele de cordeiro, na hora que você dá o dinheiro para ela, que você coloca a luz, você fala assim, peraí, mas é um lobo, não é um cordeiro. O dinheiro só vai mostrar que realmente a pessoa é. Ele não transforma as pessoas. Mas é que nem a bebida, né? Se você for pensar, nossa, a pessoa falou um monte de coisa. Só foi beber que se transformou. Não, ela já era daquela maneira. Ela já era daquela maneira, né? Então, tem que tomar um certo cuidado, porque é aquilo que eu te falei, né? O dinheiro, para mim, sim, é muito bom. Né? Eu imagino que Deus, que eu acredito, nos queira próspero. Com certeza. Né? Então é aquilo que eu falei, o dinheiro tem que servir você, servir as pessoas que estão ali, né, à sua volta, enfim. Agora, se você vive em função do dinheiro, aí vai exatamente desencontro, né? Aí é você que está se perdendo no meio do caminho e não está sabendo manusear. Exatamente. Eu gostei disso que você falou. O dinheiro serve a nós. Não é o contrário. Então, na Bíblia fala, não existe a possibilidade de você servir 2 senhores. Não existe mesmo. Você serve o único Deus. Só que o dinheiro, você não serve ele. Você domina ele, você conquista ele. Exato. É isso, não é ele que te domina. Então, não tem essa de servir 2 senhores. É o conquistar ele, conquistar através do seu trabalho. E quanto mais dinheiro você tem, mais você vive o seu propósito. Mais pessoas você ajuda. E essa questão de propósito é muito forte, né? Quando a gente pensa como ser humano, a gente veio com um propósito. Eu acredito nisso, né? Não cai de paraquedas, né? E a mesma coisa a empresa, né? Se a empresa não tem definido o propósito dela, né? Para que ela existiu? Porque ela tem um sentido dela estar ali. Deveria, né? Deveria. Agora, quando isso, ao meio do caminho, né, o sócio esquece do propósito e vai pensando só no lucro, aí a gente entra na mesma questão de dinheiro. É o começo do fim. E o lucro, na verdade, é consequência. Né? O que a gente conquista é justamente isso. Também é uma consequência do nosso trabalho, do nosso dia a dia, de como a gente vive.
Sim. Quando você falou de propósito, é bem interessante isso, né? Tem muitas empresas que têm um propósito bem definido, lindo na parede, tem um quadro, isso é uma ótimo. fita de LED em volta. E aí você fala assim, olha, vamos... É isso aqui é o propósito da nossa empresa. Tá, você vive isso. Você vive isso todos os dias da sua vida. As pessoas, quando você contrata na tua empresa, elas sabem por que a sua empresa existe, qual é o propósito da sua empresa, que causa ela serve, qual que é a dor do mercado. Porque senão você fala assim, não, o propósito dessa minha empresa é só ganhar dinheiro. Jura que é só ganhar dinheiro? Então, no dia que você deixar de ganhar dinheiro, a empresa deixou de existir? Agora, se o seu propósito é maior, as coisas vão acontecer. Você começa a pensar de uma outra maneira. Eu, na minha... Né, quando eu vou falar em mentoria, consultoria aí com as empresas, primeira coisa... Na verdade, eu falo, Rodrigo, qual que é o primeiro passo? Eu vou no Sebrae, eu vou fazer meu plano de negócio, nada, não vai fazer nada disso. Primeiro, você analisa seus valores, analisa o que você quer, e aí vamos criar um código de cultura para sua empresa, criar uma missão, entender os valores e realmente saber se esses valores você vive. Né? Eu até dou uma tabelinha lá, digita 10, 15 valores aqui, não vamos diminuindo, até para poder identificar, porque as pessoas acabam não olhando muito para essa questão de valor. Sim. Né? E aí é o que você falou. Eu vou contratar um profissional. Tá, eu estou contratando esse profissional por quê? Para quê? Né? Eu tenho que avaliar se as competências comportamentais deles correspondem aos meus valores e também tem competência técnica para aquele cargo. E aí é uma outra falha quando o empreendedor vai abrir uma empresa. Ele é um operacional, a empresa expandiu, cresceu, e aí ele vai lá e coloca o marido, a esposa, é de confiança, é responsável, e é um erro gigantesco. Porque será que os valores estão condiz? Será que ele tem competência técnica para estar ali? Se não tem, não faz sentido estar ali. Sim. Né? Então, é um dos fatores também pelo qual a empresa se perde. Né? Quando eu pego empresa no meio do caminho que me procurou porque precisa reestruturar, a maioria é isso. Não foi criado em cima aí de valores. Até teve uma semana passada que eu estava dando uma aula e a pessoa estava me falando, Rodrigo, mas e aí? Fizeram uma comparação da Coca-Cola e a Dolly, Guaraná Dolly. Eu vi algo parecido. Aí eu mostrei até para eles, vamos olhar a missão das duas? Atende? Você vê isso quando você pensa, né? Você falou refrigerante, você pensa o quê? Não adianta, tem vários refrigerantes, mas você pensa em Coca-Cola. Sim. Né? Ela fez a marca dela. Sim. E a Dolly, na verdade, ela também tem um faturamento muito bom, mas ela quis atingir um outro público. É isso. Então, não tem certo, não tem errado, mas qual é o público que eu quero atingir? Posicionamento. Sim. Exatamente. Né? Quem é o público que eu vou buscar? Sim. E aí, beleza, tá alinhado ao propósito, né? Eu tenho minha missão, meus valores, e você tá focado, né? Você tá olhando para aquilo, é o que você falou. A empresa vai crescer porque você vai ter faturamento, né? Os funcionários vão ter orgulho de pertencer a partir do momento que ele entende isso também, né? E o cliente também percebe. Sim. Nossa, você falou coisas assim que faz muito sentido para mim. E é o segredo do negócio. O negócio fala assim, os valores da minha empresa. O que é um valor? Valor é algo inegociável. Valor é algo que assim, se o meu valor é honestidade e você tá me oferecendo algo que eu vou ganhar muito dinheiro, mas é desonesto, tá desconectado automaticamente. É como se tivesse um botãozinho de desligar essa nossa conexão. Agora, quando a sua empresa tem os valores muito bem definidos, eu sei o porquê que a minha empresa existe, os valores dela. Seria muito interessante os valores da empresa serem semelhantes aos valores dos sócios também. Muito interessante, porque esses valores serão vividos. E mais interessante do que isso, sabendo desses valores, que é algo inegociável, eu vou buscar profissionais. Olha que incrível. Imagina se eu acho algum profissional na rua que tem exatamente os mesmos valores do que o dos sócios da empresa. É a empresa que nasceu para prosperar. Agora, se você tem um profissional, né, você tem um funcionário que você lançou uma vaga no mercado, a pessoa tem capacidade técnica para trabalhar, ela estudou para aquilo, só que os valores são completamente desconexos da sua empresa e parte comportamental ela não tem. Então é aquela coisa, não, mas eu vou mudar. Pera aí, amigo. Nem a mãe, o pai dele, a esposa dele mudou ele. Você quer mudar uma pessoa que vai trabalhar para você algumas horas, você não vai conseguir. Você vai se frustrar. É até engraçado que às vezes algumas pessoas participam comigo de entrevista e a minha entrevista quando eu estou contratando é totalmente diferente do que a gente vê aí nas tradicionais. Justamente por isso, porque eu quero buscar ali na entrevista a essência. Isso. Porque o comportamento que ela tem em casa é o que ela vai ter na minha empresa, não vai ser diferente. É isso aí. Não tem como ela separar, né? É um ser só. Né? Então, para mim, a competência técnica está no currículo, então não vou ficar perguntando. E o técnico você treina. Exato.
né? Então, a gente desenvolve essa capacidade técnica, mas a comportamental eu sei que muda. Só que para você mudar o comportamento é difícil. Você tem que sair do meio que você vive, né? Tem toda uma situação aí para acontecer e que não é do dia para a noite, né? A gente tem comportamentos que a gente quer mudar e tem dificuldade, Sim. né? Então, isso é do ser humano, né? Então, a gente tem essa tendência. E é tão forte essa questão de missão, de valores, que o seu marketing tem que saber, Com né? certeza. Porque o seu marketing tem que fazer, quando for fazer alguma obra, algum trabalho para você visual, isso de uma certa forma tem que passar para o cliente, né? Sedimentar aquela marca que você está criando, então isso faz toda a diferença. Então, eu falo que a missão pensou em abrir empresa, tem que pensar na missão. Qual é o propósito dessa empresa? Por que essa empresa vai existir? Né? Antes de você abrir o CNPJ. Antes de você abrir o CNPJ, é o que eu falei, antes de procurar o Sebrae. Aí às vezes a pessoa fala para mim, Rodrigo, eu queria abrir uma empresa que dê dinheiro. Né? Toda empresa dá dinheiro. Aí você abre uma avó, um pai, né? Porque quem dá dinheiro é vô, pai, mãe, né? Eu até brinco muito que eu trabalhei numa agência, Bruno, do Santander, quando eu trabalhava em banco, que eu fui numa agência falida, que era 2 caminhos, ou ia reestruturar ela, que era a minha função, ou realmente ia fechar. Até em Campos do Jordão, graças a Deus a agência está aberta até hoje para declarar. Mas eu lembro que uma brincadeira do meu gestor na época foi assim, olha, Rodrigo, você tem a missão de reverter isso aqui, porque hoje o carrinho de lanche da frente dá mais dinheiro de lucro. Com certeza. Olha que horrível, né? Você olha um banco, aquela coisa Santander, você pensa em, né, uma marca forte, só que é um ponto de venda. Né? A agência ela é medida por si só. E aí eu ficava pensando, nossa, mas... Aí eu fui conversar com o rapaz do carrinho de lanche. Ah, jura? Eu fui conversar para entender quanto que ele vendia, eu fui entender, eu falei, gente, mas alguma coisa... E eu tenho que entender o que está errado aqui nessa agência. Então, realmente, uma pessoa que trabalhou lá, ela não entendia, realmente tinha algumas questões aí de renda que eram feitas de qualquer jeito. Então, isso foi dando muita inadimplência e foi quebrando a agência. Né? Então, a gente foi conversando e tal, e a agência estava aberta até hoje para quem quiser ver, graças a Deus. Bacana. Mas é justamente por causa disso. Porque, né, a pessoa que estava ali, de repente, ela estava preocupada com o salário dela, porque até então é CLT, né? Mas não estava vivendo o propósito do banco, não estava vivendo nada que já vem da instituição. Sim. E a partir do momento que você segue aquela filosofia, não tem, é o que você falou, não tem como não prosperar. Sim. Né? A gente acaba passando por qualquer dificuldade que venha, né, do mundo aí de mercado, como veio a pandemia, e se reinventa. Sim. Porque se tem uma competência que todo ser humano tem é se reinventar. Sim. Né? A água bateu na bunda, pronto, você já mudou. E agora eu vou falar uma característica nossa. Você quer povo para se reinventar, é brasileiro. É brasileiro. É rápido as ideias, rápido. Não, e outra, e a gente foi condicionado a isso, né? Porque quando a gente fala do empreendedor ou empresariado, sofre demais, porque é tributação alta, né? A gente não consegue mudar a tributação do dia para a noite. Então, você tem que fazer várias jogadas ali, né? E aí a gente tem um problema também com o funcionário, porque funcionário é um setor bem complicado, bem sensível de se lidar. Então, a vida do empresário... E a maioria das vezes, o empresário, ele acaba virando o maior escravo da empresa. Porque ele sabe fazer, então ele sai do estratégico, que está totalmente errado, e vai para o operacional. E aí é que a empresa quebra. A empresa fica sozinha. Aí a empresa fica sozinha, porque o dono da empresa, o gestor da empresa, ele tem que estar no estratégico. Ele não tem que botar gastar com a mão na massa. Isso. E dificuldade para separar isso. É isso. Eu vou até tomar um copo d'água, peraí, ó. E isso é que é o difícil. Isso é difícil. Eu vou te falar, a minha empresa, quando eu comecei ela, em 2012. Trabalho na área médica desde os anos 2000, então há 23 anos. E em 2012 eu montei a minha empresa. Em 2016 a empresa estava surfando alto, já tinha os departamentos, só que eu era o dono dos filhinhos lá. Então tinha um gerente financeiro e eu falava, você vai lançar todos os pagamentos, você vai trazer tudo, só que eu que vou liberar. Aí a parte do RH, você vai fazer tudo o processo inteiro, mas é eu que quero entrevistar a pessoa. Aí esses líderes chegaram e falaram assim, Bruno, você tá me pagando muito alto o salário, só que eu tô fazendo um trabalho de auxiliar e você me contratou para ser gerente financeiro, gerente de departamento. Você tá centralizando tudo. Faz o seguinte, me manda embora, porque a sua empresa ela é linda, e aí você contrata um auxiliar e vai continuar desse jeito. Eu não, mas eu quero você. Eu falei assim, mas você não tá soltando. Então a gente tem essa dificuldade. Quando eu digo a gente, eu tô falando de mim, tá? Essa dificuldade, por quê? Porque a empresa nasceu... Filho. É um filho. E aí você fala, como que eu vou largar? Agora tem muitos empresários que
delargam. E na verdade você tem que delegar. Então eu entrego 100% da autonomia para o meu gerente e o que eu faço como gestor? Gerencio toda essa operação. Exato. Eu quero indicadores, financeiro, eu quero indicador do que está entrando, do que está saindo. Quero tudo isso na minha tela, diariamente, semanalmente. Então você consegue analisar dados e é por isso que a empresa cresce. Demorei a entender isso, fui ter que trabalhar as minhas emoções, precisei pegar uma depressão forte, profunda, para poder falar, calma, tem algum problema aqui. E o problema nunca são eles. E assim, eu gosto, às vezes eu sou um pouco duro com o sócio da empresa, justamente para trazer a realidade. Porque eu falo que se o empresário ele é fundamental na empresa, ele é o maior risco. Isso. Entendeu? Ele é o maior risco da empresa. Perfeito. Porque a empresa, ela tem que funcionar. E aí, se você tem uma cultura pré-definida, você não precisa estar ali, porque as pessoas vão seguir aquela cultura. Exatamente. Né? E aí, eu sou apaixonado pelo DRE, né? Porque o DRE, justamente, se você não entende do financeiro, mas sabe fazer a leitura do DRE, ali você pega os indicadores que você precisa trabalhar e funila aonde você precisa entregar mesmo uma atividade, uma ação, para que as coisas se revertam ou que ela realmente cresça. Então, se você entender do DRE, que tem muita empresa que não tem, tá, Bruno? Tem muita empresa que nem sabe o que é isso. Entendeu? É muito caseiro. Tem na contabilidade para fechar o balanço lá do final do ano. Mas é uma formalidade. É uma formalidade. Até porque a gente sabe que você acaba não declarando tudo que você fatura. Né? Então, a vida como ela é. Então, assim, o contador também não vai te passar real. Porque você não passou real para ele. Porque ele recebe informação baseada naquilo que ele faz. Ele recebeu uma informação, um pedaço, ele vai te passar um relatório do pedaço que ele recebeu. Né? E, infelizmente, a maioria dos contadores, não é falando mal, até porque eu também sou formado disso, mas a maioria eles não são proativos, eles são passivos. Você manda, executa e volta. Então, eles não te chamam para uma conversa, olha, seu faturamento não está legal aqui, o seu imposto não está legal aqui. Se não for um especialista em tributação, um cara ativo que tem que ser, porque isso faz a diferença na empresa. Né? Isso faz muita diferença. A gente pega uma carga tributária aí que é extremamente alta, então um ajuste ali, a gente já consegue reverter muita coisa. Então, são uma das primeiras coisas que eu olho também na empresa quando eu chego, porque a gente vai justamente porque as empresas faturam. Né? Hoje o maior problema não é a venda. Né? A maioria das empresas que eu recebo, eu falo, Rodrigo, eu pergunto, qual que é a dor? Minha empresa não está vendendo. E quando a gente entra... Mas quando a gente entra, a gente vê que não é a venda. Às vezes ela está vendendo muito. É para onde sai, porque ele não está vendo onde sai. Né? É 5 contas de telefone, sem precisar, é um monte de internet, é funcionário gastando sulfite. É funcionário que nem deveria estar lá mais naquela empresa. Que nem deveria estar mais lá, mas é legal, eu gosto, é meu amigo, tá tanto tempo. Mas eu gosto, é meu sobrinho, é minha sobrinha. Ele conta umas piadas interessantes, vai fazer stand-up. Tem que olhar para isso. Isso acontece muito, né? Então, e o sócio tirar essa questão emocional dele é muito difícil. É muito difícil. Então, a primeira coisa que eu faço é já tirar isso da mão do sócio, já colocar uma outra pessoa que não tenha tanto vínculo, justamente porque a empresa ela não tem que ter isso. Sim. Né? Eu gosto de você, vamos brincar lá no bar, mas aqui tem que trabalhar. É bem interessante isso mesmo. Quando você fala, por exemplo, dinheiro, o Brasil é o país que mais empreende, o país que mais quebra, pessoas endividadas... Quando a gente olha para isso aí na raiz, o que é? Emoção. É emoção. É emocional. E o sócio, ele é um ser emocional, porque ele é uma pessoa. E ele tá ali gerenciando a empresa, recebendo um tapinha nas costas. Né? Porque, vai lá, chefe. Chefe, você é o melhor. É isso mesmo. Uhul. O ego vai lá em cima. Você tem uma vira um pavão. Só que aí você tá explodindo. Só que as pessoas estão gostando do meu trabalho. É como se você quisesse mostrar trabalho pro seu funcionário. Então, se você é esse tipo de gestor... O funcionário da empresa é você, e o teu patrão é teu funcionário. Bruno, inverteu acontece a coisa. muito, no final do mês, o funcionário receber o salário dele, porque você não pode deixar de pagar. E você não receber seu prolabore. É isso. Acontece demais isso nas empresas. Sim. Você trabalhou mais que o funcionário. Sim. Né? Porque o funcionário ele faz 8 horas de trabalho e acabou. CLT segue a vida como é. Isso. E você fica até mais tarde, entra até mais cedo, o funcionário faltou, você tem que cobrir ele, você tem que cobrir o outro. E aí chega no final do mês, você não tem o seu salário. Você tá acabado física e emocionalmente, e aí você fala, não tenho dinheiro. Às vezes você abalou sua família, tem um relacionamento que não tá fluindo por conta do trabalho. E por quê? Você não tá tendo saúde. Né? Justamente por essa questão. E a gente fala da emoção, mas também tem a questão da educação financeira. Um empreendedor, eu acho que ele nem poderia abrir o CNPJ se ele não tivesse uma noção
dessa questão do que está por trás do CNPJ. Não é porque ele é um bom operacional que ele vai ser uma boa empresa. Assim, faz muito sentido isso, Rodrigo. Tem muitos termos técnicos também, né? Sim. Selic, IPCA, Que são indexadores. São indexadores. E aí o que significa isso? O que eu tenho que olhar? Recentemente eu fiz uma grade de um treinamento de uma mentoria que eu comprei. E lá tava a maestria financeira. E ela falou assim, vocês estudam a política? Porque tá muito olhando assim, não, é a direita. Legal, a esquerda entrou. Tá tudo acabado, vai vir na Venezuela. Não, amigo, não é isso que vai acontecer. Agora, para onde que vai o dinheiro num governo de esquerda? Para onde vai o dinheiro num governo de direita? Ah, no governo de esquerda vai para cá. Bacana. Como que eu consigo pegar uma fatia daquele dinheiro? Então, quando você tá estudando, quando você tá antenado no que tá acontecendo, você não tem ansiedade. Não tem. Tá tudo certo. É porque, né, aqui no nosso país, assim, a economia é muito ligada à política. Isso. Foi pra esquerda. Eu sei qual é o movimento que o governo vai fazer ali. Entendeu? Se eu entendo da economia, eu entendo um pouco de política, eu sei qual é o movimento que vai... Então, assim, e o cara a gente sabe quem vai ser o presidente. Começou a eleição, você já sabe quem vai ser. Não tem muita surpresa. E geralmente são os mesmos. Vamos pensar, troca um, entra, né? Então, você já sabe a atitude que vai ter. Então, não tem surpresa. Então não adianta falar, nossa, agora virou uma merda. Não. Né? Não adianta. É isso. Aí é justamente, eu já sei que o movimento é esse, então eu também tenho que fazer esse movimento. Isso. Exatamente. Né? Não adianta. A economia, ela reflete direto na política e vice-versa. E esse é o caminho que a gente tem para seguir quando estiver no país. Isso. O país funciona assim. Isso. Né? Eu trabalho muito com financiamento imobiliário e as pessoas estavam falando para mim assim, no meio do... Lá para fevereiro, março. Eu vou esperar um pouquinho porque a taxa vai mudar, porque eu tinha acabado de assumir. Eu falei assim, gente, o orçamento desse ano já foi feito o ano passado. Sim. Não vai mudar. Nada. Então, assim, muito pelo contrário. Até o final do ano a gente não tem alteração de taxa. Pode ter aumento, mas diminuir não tem como, né? Mas é que a pessoa também, né, por não entender, não entende o custo do dinheiro, né? Tá alto. Tá, mas tem um motivo de estar alto. Sim. Não tem como. Né? Hoje, nem que eu queira baixar, não vai fazer sentido baixar. Mas é porque não entende. Porque falta essa questão da educação financeira. Né? Então, eu particularmente penso que na escola a gente perdeu muito tempo estudando matéria que a gente não usou para nada. E não vai usar? E não vai usar. Concordo com você. E acredito que sim, deveria ter aí algumas práticas aí de educação financeira para as pessoas terem um pouco mais de noção de dinheiro e gastar aquilo que realmente pode gastar. Sim. Né? Ganha pouco? Então beleza, eu gasto um pouco, pago conta um pouco e guardo um pouco. Eu ganho pouco, lógico, o valor que eu vou investir vai ser pouquinho, porque eu ganho pouco. Mas virando um hábito, é um novo comportamento. O dia que você ganhar muito, você vai investir muito, porque o comportamento acaba sendo o mesmo. E a gente vê muito isso na prática, né? A gente vê várias pessoas que ganharam na loteria, Big Brother, esses realities que tem quebraram todos. E quebraram tudo. Por quê? Porque não entende o dinheiro. Né? E é o que eu falei, dinheiro não leva desaforo. Então é onde acontece o que não acontece. Rodrigo, acho que nós temos uma pergunta aqui. Opa! A pergunta é boa. Associação Brasileira de Blindagem, Abrablin. Quais dicas para guardar dinheiro, fundo de reserva, fundo de emergência? Quais os melhores investimentos para ter uma renda passiva e fazer o dinheiro trabalhar para nós? Renda passiva maior que ativa. Ele quer ter uma... Entendi o contexto dele. Não tem o nome da pessoa, né? Tá só o nome uma associação. É uma associação, né? Isso. Então, respondendo essa pergunta aí para você que nos enviou, não existe melhor investimento. Né? Dentro de banco hoje tem até o API, que é justamente uma avaliação ali do seu perfil de investidor. O que é isso? O que eu tenho que ter na mente? Quanto maior o risco, maior o lucro que eu posso ter em cima desse risco. Essa é a lei né, da questão. O que eu gosto de falar com as pessoas é diversificar, né? A gente fala de colocar todos os ovos dentro de uma cesta. Boa. Então, é dar uma diversificada. A renda passiva é o sonho de consumo de todo mundo, né? E todo mundo quer isso. E dá para fazer, desde que a gente comece a se planejar em tempo hábil para isso. Então, eu particularmente gosto de investir em imóveis, porque imóvel é uma coisa que não perde valor, porém não tem liquidez. Isso. Né? Então, por isso eu falo um pouco. Né? Trabalhar um pouco aí com investimento, mas ir intercalando. Por exemplo, hoje a renda fixa está me dando uma rentabilidade bacana. Por quê? Mas porque a Selic está alta. Mas não é uma realidade antes da Selic. Então eu tenho que entender de indexador, de inflação, para saber onde que eu aplico. Né? E são momentos diferentes. O que funciona hoje, o ano que vem já não vai funcionar. Mas eu faria realmente um investimento em renda fixa
e brincaria um pouquinho aí, se eu tivesse estômago, Boa. com a renda variável. Boa. Porque boa. a renda variável, ela pode, se eu tiver antenado, entendendo aí da economia, como é que tá funcionando lá fora, porque lá fora reflete aqui, né? Muita gente aí, se tivesse antenado com o Covid enquanto estava lá, na China não tinha perdido dinheiro aqui. Boa. Acabou mantendo o dinheiro em carteira e quando veio para cá não tem mais aonde segurar, né? Porque a especulação lá fora, o que acontece lá fora, interfere no nosso mercado. Então eu diversificaria aí, mantendo uma linha mais conservadora, por isso o imóvel. Ele até colocou aqui, ó, um complemento. Comprar um imóvel ou um carro é um investimento? Vale a pena hoje em dia com Uber, carros alugados e assinaturas? Então, não ter o carro e alugar. Porque isso rola bastante, né? Comprar imóvel, eu recomendaria comprar imóvel em casa de praia, em casa onde tem uma grande rotatividade de pessoas num determinado momento. Por quê? A Airbnb hoje está sendo mais procurado do que hotéis. Oh. Porque as pessoas estão conseguindo preços maiores e automaticamente hoje tem pessoas pagando prestações de financiamento com o aluguel de temporada. Uau. Então, se eu alugar uma casa assim para a pessoa ficar 3 anos, que é o contrato de aluguel, e alugar em temporada, a temporada vai dar mais dinheiro. Então eu seguiria por essa frente. Agora, carro, depende. Em São Paulo, por exemplo, em determinadas regiões e determinados horários, compensa mais você andar de Uber do que andar com o seu carro próprio. Sim. Então depende onde a pessoa mora. Ok. Né? Agora, dependendo da região, vale a pena você também manter o aluguel. Né? Porque carro não é investimento. Carro, ele vai... A gente também teve um cenário diferente, que os carros subiram aí na tabela, né, esse ano, mas não é uma raridade isso acontecer. Raridade. O carro só deprecia e carro, ele acaba sendo essencial, mas dependendo do carro é supérfluo, é mais para satisfazer o ego do que uma necessidade. Sim. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você vai comprar um carro rebaixado aí, quando a gente fala de... Qual que é aquele carro? O Porsche, que eu sou apaixonado. Ok. Comprar para andar em São Paulo, com essas ruas cheias de buraco, acaba não fazendo sentido. Então, satisfaz o meu ego, mas de repente um carro mais barato, Mais né? confortável. Mais confortável ali, vai atender a minha necessidade, não vou ter um custo alto com seguro e IPVA. Então, carro para mim não é investimento. Boa, bacana. É isso. Rodrigo, uma coisa que eu queria te perguntar, né? Quando a gente fala de consultoria e no nível da tua consultoria que eu tô entendendo, que é algo bem profundo, de olhar DRE e tudo, muitos empresários, pequenos empreendedores devem olhar e falar assim, isso deve ser absurdo, não é pra minha realidade. Ele tem um problema, é como se fosse assim, ó, o circo tá pegando fogo, eu tô jogando um baldinho de água, eu poderia, enquanto ainda tem algum dinheiro na empresa, investir em algum profissional para que ele me ajude a apagar. Porque muitas vezes o trabalho da consultoria é isso, né? Tá pegando fogo, a gente apaga o fogo, vê o que sobrou aqui, né? O que queimou, que já joga fora e retoma a empresa. Para essas pessoas que estão vendo você aqui hoje, nesse podcast, nesse episódio, olhando o nível da sua consultoria, elas devem estar se perguntando, isso deve ser um absurdo. É muito caro ou dá para... uma empresa com quantos funcionários conseguiria, por exemplo, contratar a sua consultoria para que você faça esse trabalho? Eu sei que é óbvio, uma empresa que tem 10 funcionários é diferente de uma que tem 1000 funcionários, os valores, mas inicialmente qual que seria essa empresa para entrar? Bacana. Então, vou dar um recado aí pro pessoal que está nos vendo. Boa, né? boa. Isso é muito válido. Gente, consultoria, mentoria, não é caro. O que eu costumo dizer é que a gente consegue com mudanças de comportamento só com apoio de alguém. E quando a gente presta conta, é que nem nutricionista. Você nunca emagrece. Mas quando eu sou nutricionista, aí emagreci. Mas não é, porque você tem que prestar conta. Sim, né? faz sentido. Então, e a mentoria é ajudar a mudar o comportamento. E não, teoricamente, a empresa. Porque mudando o comportamento fica mais fácil de eu mudar a metodologia, fazer um treinamento com a equipe. Então, pode ficar tranquilo que o mês de faturamento paga tranquilamente uma consultoria, uma mentoria. E é uma mudança, não é temporária, é uma mudança mesmo de método de trabalho, de alinhamento de trabalho. E porque, assim, teoricamente, se você estiver fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Sim. Né? E, assim, com a vivência que um consultor... né, que eu tenho praticamente, eu já passei por diversas empresas, então digo que com certeza que nada me surpreende. A gente consegue fazer um trabalho bem bacana e não é caro, né? Eu costumo brincar muito quanto que vale aquele sonho, Sim. né? Porque a empresa é um filho dele, quanto que vale aquele filho? A empresa inicialmente era um sonho. Muitas hoje em dia devem estar se transformando num pesadelo, mas você pode voltar a ter um sonho bonito Exato, ainda. Né? A nossa função é justamente isso. Fazer aquele brilho que motivou ele lá atrás, abrir o negócio, continuar. Porque é óbvio, imagina o sócio, está vendo lá sempre no vermelho,
Funcionário que é a dificuldade que a gente sabe de contratar, aquela coisa. Aí chega em casa, o cônjuge já tá puto da vida também, porque tá chegando conta para pagar. Meu, O marido tá chegando tarde em casa e não tem dinheiro. E não tem dinheiro. Então, assim, eu entendo isso. E a nossa premissa base, né, até a razão social da minha empresa é a solução financeira, porque é justamente focado nisso. Uau. Então, eu tenho vários cases aí de sucesso aí de 2, 3 meses com mudança de comportamento, porque geralmente essas empresas estão com caixa vermelho. Sim. Então, a gente tem que mudar realmente comportamento e otimizar o resultado. A gente já consegue ver um resultado bacana aí. Eu tava dando uma olhada no seu perfil também no Instagram. Aliás, para quem está assistindo a gente aqui, o teu perfil, o teu arroba, o teu link tá fixado aqui nesse próprio episódio, tá? Então na descrição Legal. do vídeo, o pessoal consegue clicar e já vai direcionando, já vai para sua página. Eu vi que além da consultoria que você faz nas empresas, né, de olhar o DRE, de dar uma melhor, você também tem algumas soluções financeiras, né, de crédito. Isso. Não só, eu não estou só dando uma consultoria, estou falando para o cliente, ó, vai atrás no mercado. Não, você inclusive tem as soluções para ele, para oferecer. Então é mais uma dica pro pessoal, né? É o que você falou. Quando eu via muita consultoria trabalhando, ela dava exatamente isso, dava o diagnóstico, olha, você tem que contratar um crédito X para poder sanar essas coisas e tal, etc. E lá a gente já tem a solução. Então, comigo ali, ele vai ter o feedback e já vai ter a solução. Com as melhores taxas que a gente consiga cotar. Porque hoje em dia, né, antigamente financiamento imobiliário era legal, hoje o consórcio está melhor por conta da Selic. Então, essa conversa a gente tem muito baseado no propósito que ele quer. Ok. Né? Porque cada empresa tem uma realidade. Sim. Então, por isso soluções financeiras e por isso que eu já sou credenciado dentro dos bancos para que eu possa trabalhar e não delegar para outra pessoa. Okay. Porque aí eu já perco o controle e tal, então eu já gosto de entregar o serviço pronto. Uau, incrível. Rodrigo, a gente já está chegando nos... Olha que conversa boa. Conversa boa. Agora, parece que a gente está conversando há 5 minutinhos, né? Já passamos da primeira hora. Olha só. Uma única perguntinha, porque isso aí talvez vai clarear muito a mente de alguns empresários. Tem muitos empresários que têm a mente escassa. O cara tem uma empresa, mas ainda é continuamente escassa. Então eles falam assim, pô, eu não vou ter Prolabore. Eu não vou ter Prolabore porque se eu tenho Prolabore, 27,5% de imposto de renda descontado na própria fonte. Então, como existe a lei da retirada de lucro, eu pego o valor que eu acho que é interessante retirando do lucro. O que você poderia dizer para essas pessoas que estão tendo este comportamento? Então, eu sou bem caxias com relação ao imposto, né? Perfeito. Porque eu entendo que se eu estou tendo imposto, é porque eu estou faturando. Ok. Né? Então, existe sim a tática da retirada de Prolabore, tanto de Prolabore quanto retirada de lucro. Perfeito. Né? O que eu gosto de conversar é entender o regime tributário que isso vai afetar. Porque cada empresa, uma é simples, outra é lucro presumido, outra é lucro real, então consegue reverter alguma coisa. Então, não tem uma receita de boa. Okay. Mas eu diria até para todo empresário que ele goste de ver que está pagando imposto. Porque se ele está pagando imposto é porque ele está faturando. Está faturando, sim. Né? E o caminho para você ter um faturamento legal, ter uma saúde financeira na sua empresa, não é omitir, né? Ou tentar ir caminhos, né, para poder fugir da tributação. Okay. E sim fazer uma gestão adequada das vendas, uma gestão de gasto, né? Para justamente comportar e tá dentro, até porque se ele não está regular, hoje ele vai lá e deturpa a renda, né? Faz a declaração lá, declara o mínimo que ele pode. Aí amanhã ele precisa de um crédito no banco. Qual que é a renda dele? Nada, quase. E como é que ele vai conseguir o crédito? Então, é dois viés. Ele cria outro problema, né? Ele cria outro problema. Perfeito. Então, eu gosto de falar, né, assim... Aí vamos pensar na Bíblia, dai a César que é de César. Perfeito. Né? Então, gosto muito do Justus quando ele fala sobre a questão de tributos, que é uma pessoa que eu admiro aí como financeiro, e o Silvio Santos, que são duas pessoas aí que falam exatamente essa questão da, né? Gente, vamos gostar de pagar imposto, porque pagar imposto significa que eu estou faturando. Então tá tudo bem. Perfeito. Rodrigo, para finalizar tudo isso, se você pudesse gritar algo, assim, se você pudesse abrir a mente das pessoas e colocar algo lá dentro e fechar, assim, isso aqui vai florescer. O que você colocaria lá dentro? Uma frase? Frase? Gente, planejamento. Planejamento e gestão, na verdade. É gestão de gasto, que é onde está o maior problema da população no país. Seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Isso é o X da questão. Top. Queria te agradecer e... que legal! Isso aqui é um presente nosso do nosso podcast. Olha, o nosso patrocinador que está aqui, União DS Serviços, é ele que nos fornece. Aqui está aqui
bem aqui na entrada. Na entrada ali. União DS Serviços é o nosso patrocinador e ele que nos fornece legal, esse gente. brinde. Nossa, tá com a minha foto. Tá com a sua foto. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Você vê o que é personalizado. personalizado. Você vê Esse o que é. atendimento faz a diferença. Personalizado nesse mundo digital. Olha aqui, gente, que legal. Olha, tem uma caricatura sua. Fantástico. Nossa, Super... muito legal. E, adorei. E adoro o café. E o que é interessante, tem um QR Code nessa caneca. Eu vi que Esse QR Code, se você ler embaixo dele, o que está escrito aí? Planejamento financeiro descomplicado, episódio 21. #21. Isso. Gente, olha só que legal. Se você escanear esse QR Code, você vai não pro canal, você vem pro teu episódio que você acabou de gravar. Olha Isso só. é antecipação. Gente, eu vou publicar no meu Instagram, pra quem não conseguiu ver tudo. Que legal, que legal. Até porque a gente coloca bastante conteúdo. Olha, fantástico. Sim, que bom. Meu, muito legal, viu? Gratidão. Caneca é uma coisa que eu adoro. E muito obrigado legal. pela oportunidade. Eu Foi. acho que toda vez que a gente tem uma oportunidade de trazer, né, um pouco do conhecimento que a gente tem de mercado, da vivência, porque eu também vivo isso. Sim. As pessoas que me conhecem me chamam aí de chato, porque financeiro é sempre chato. Me chamam de chato também, Rodrigo. Né? Mas o conhecimento liberta. O conhecimento liberta, né? E acho que se cada um que ouviu aí, né, eu garanto que muita gente não faz esse controle, mudar um pouquinho o comportamento, já vai ver um resultado no final do mês. Top. E isso aqui, ó, a partir de hoje você se tornou uma pessoa imortal. Opa! Porque enquanto existir Google, YouTube no mundo, você vai estar aqui imortalizado. Entregando essa palavra, transformando vidas, transformando empresários. Queria te agradecer por isso, por esse transbordo. Essa é a proposta do nosso podcast, é desenvolver as pessoas, né? E desenvolver negócios também. Então, toda semana tem um especialista aqui transbordando conosco e eu queria te agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade, foi fantástico. Até que eu quero aproveitar aqui, depois eu vou trazer, tô saindo um livro falando sobre o sistema de questão financeira, de pé de meia. Então, soltando em primeira mão aí, já tá aí, eu trago aqui pra vocês. Quando lançar o livro, a gente vai marcar um segundo episódio, você vai vir aqui pra gente falar do livro. Vai dar um episódio só pra falar desse livro. Você vai receber logo um novo convite. Tá? Beleza. Muito obrigado pela oportunidade. Muito top o canal, hein? Legal. Ó, pra você que tá assistindo aqui a gente, espero que você tenha gostado, curtido, aproveitado. Se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não segue o nosso canal, se inscreve, bate o dedo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque você mostra pro YouTube que esse nosso conteúdo é relevante para você. Ele mostra esse conteúdo para outras pessoas que realmente transformam. Toda semana, sempre às terças-feiras, 17h30, nós temos um convidado aqui, ó, entregando ouro para você. E até a próxima terça-feira, no mesmo horário. Tchau, pessoal. Cara, muito... Desculpa.